Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, amém? Hoje nós tivemos, um tempo sobrenatural de oração, glória a Deus, aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Nani. Aleluia. Nani, faz um favor pra mim. Coloca o arroba do meu novo Instagram pra mim fixar assim. Coloca siga e o arroba do novo Instagram, fazendo favor. Gente, a partir de amanhã, a live de cedo vai fazer pelo meu novo Instagram, tá? Certo? Então eu volto. Meu Instagram novo agora liberou para fazer live. Então eu vou fazer as lives por lá, certo? Que eu sempre fiz pelo meu Instagram. Só que o meu Instagram foi hackeado, aquela história que você já sabe. Não voltou, criei outro Instagram. E agora, depois de 30 dias, ele liberou para live. Então eu vou fazer através, tá? Do meu novo Instagram. A Nani vai postar aí, quer ver? Deixa eu ver se ela já postou. Sejam todos bem-vindos. Shalom, pastora Jerusa. Glória a Jesus. Um dia abençoado, um dia profético. Ó, tá vendo? Esse Instagram que a Nani fixou aí, ó, aí embaixo na barra. Se você não tá seguindo, segue ele. Eu vou colocar aqui na descrição depois do comentário, tá? Glória a Jesus. Apóstolo, ontem no culto, Deus me usou. E um irmão foi batizado. Oh, glória! Ai, gente, como eu fico feliz de ver vocês movendo, se rompendo. Aleluia, isso é lindo demais. Amém? Então, a partir de amanhã, a live devocional vai ser pelo meu Instagram. Já tô avisando vocês, tá? Então, se você não segue, tá? Live de hoje é Apocalipse 11, gente. Nós estamos em Apocalipse. O tema é Apocalipse 11. Amém? Ó, eu vou trazer uma ideia para vocês aqui. Eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Uma ideia. Outra coisa, nesses dias de carnaval, vocês vigiem. Vigie a casa de vocês. Eu quero que vocês unjam a casa de vocês, tá? Estejam ungindo a casa de vocês. Declara o sangue do Cordeiro sobre a casa, sobre as janelas, portas. Fala, Senhor, eu acampo um anjo aqui e eu não aceito que nenhum demônio, tá? Queridos, é a festa da carne. Muitos demônios são liberados para fomentar a perversidade sexual, mas nós estamos guerreando, tá? Mas você tem que fazer a sua parte também, certo? Ok? Glória a Jesus. Posso viver ontem para oração. Depois do seminário, eu orei e pedi para o Senhor. Eu também queria ter sonhos. E eu amanheci, o Senhor pediu orar durante 7 dias. Uau! Uau! Forte. Muito forte. Muito forte. Então, eu tô elaborando uma estratégia aqui, tá? Para nós fazermos agora nesses dias de carnaval. Principalmente eu tenho que chamar os libertadores, os alunos, os avivalistas. Tô tentando, vou ver como que eu vou fazer isso e quem pode coordenar isso, tá? Pra gente fazer tipo um relógio de oração e não a pessoa dar um nome ali que vai orar, mas ela orar e mandar no grupo. Porque ninguém vai ter tempo de ver todas as orações, mas a pessoa orar e mandar no grupo, no horário dela, entendeu? Tipo assim, escalar 10 pessoas, 15 pessoas por horário, para naquele horário ali as pessoas mandar oração, né? Contra o carnaval, fazer uma pauta. Não sei quem tá disposto, mas se você se dedicar a mandar uma oração de 10, 15 minutos todo dia naquele horário e tiver gente comprometida, eu tenho certeza que através da oração nós vamos poder evitar muita coisa. Então eu tô querendo criar um grupo, tá? Colocar alguém como gestor de organizar tudo isso daí, certo? Organizar todo esse relógio de oração, né? Pra no horário, e vai ter que mandar oração no grupo, tá? Vai ter que fazer a oração e mandar no grupo.
Não tem que orar lá na sua casa. Você põe pra gravar e manda no grupo pra falar que você orou, certo? Porque eu acredito que nós, né? Não, por que eu aposto que você não faz 24/7? Porque o 24/7, para agora, para nós, é complicado. Eu tenho que dar uma aula sábado para meus alunos. Muito importante. Tá? Mas dá para pensar. Dá para ver também. Vou pensar aqui. Vou ver o que dá para fazer. E nós vamos fazer alguma coisa. O Senhor nos chamou para isso. Vocês creem nisso? Vocês creem que o Senhor nos chamou para um tempo como este? Tá? Ó, tem gente disponível. Glória a Jesus. Então nós precisamos levantar nossa espada agora um pouquinho mais forte. Tá? Eu de verdade acho que só orar agora nesse período 3 horas da manhã, 1 hora, é pouquinho demais. Eu acho que nós precisamos nos levantar como sentinelas. Tá? Então eu vou ver como que nós vamos fazer. Eu vou estudar essa possibilidade hoje. E chamo vocês. Na verdade, o carnaval começa na sexta-feira, certo? O carnaval começa na sexta-feira? Me posiciona aí, fazendo favor. Me posiciona aí, fazendo favor. Carnaval começa na sexta-feira? Gente, eu tô falando por aqui, pra quem chegou agora, eu tô dando aqui uma dica, tá? Que eu tô querendo, se nós não formos fazer um 24/7 agora, orar contra o carnaval, nós podemos fazer um grande relógio de oração, criar um grupo, e aí eu vou pegar uns 3, 4 líderes para ficar à frente, para organizar naquele horário. Por exemplo, aí o horário das 3 horas, todo mundo vai orar junto, tá? Que aí eu entro com o apóstolo, certo? Então vamos supor, 3 horas da manhã, eu e o apóstolo entra junto. Aí todo mundo ora, a gente ora em unidade, por um só pauta. Das 4 e diante, já entra outro, certo? 5, entra outro. Só que eu tô pensando, ou nós vamos fazer isso em um grupo, cada um vai mandando a oração ali, ou talvez nós vamos fazer um 24/7. Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui a estratégia que Deus vai me dar, mas nós precisamos nos posicionar. O que eu vi de sacrifício de criança essa madrugada, eu repreendendo, vamos orar e eu vou fazer a pauta. Você vai orar dentro da pauta e fora da pauta naquilo que o Espírito Santo te pedir. Mas você vai orar, tá? Mas você vai orar. Então se prepare. Eu vou ver aqui como nós podemos fazer. Tudo dá certo, gente. Tudo é possível para aquele que crê. Outra coisa que eu falei pra você, a partir de amanhã as lives vai ser pelo meu Instagram novo. Lá já liberou pra mim fazer live. Eu sempre fiz pelo meu Instagram. Se você não me segue ainda, segue que a partir de amanhã é por lá e eu vou começar a fazer live à noite, tá? Então, tô chamando você aí, certo? Glória a Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. E outra coisa também que eu falei pra você que chegou tarde, consagre a sua casa, unja a sua casa. Consagra a sua casa antes do carnaval, porque muitos, como eles fazem muitos trabalhos, muito demônio é liberado para atormentar, principalmente na perversidade sexual, tá? Você orando pelo carnaval, eu lembrei de quando eu tava no mundo, ia para Salvador nos carnavais. Dizem que 1 semana antes eles lavam as ruas com água de cheiro por causa dos espíritos que ficam oriçados. Gente, a minha oração é um comando do Senhor, tá? A minha oração estratégica é um comando do Senhor. Então, o Senhor sabe de tudo que acontece. Então, hoje nós como derramamos sangue do Cordeiro sobre as avenidas. Eu não sei se vocês viram um vídeo ontem do cara, eu acho que ele é algum mestre da escola de samba, falando que a festa dos Exus, que é eles, que a bateria é tocando, ponto. Tá? Eu voto por 24/7. É bom que 24/7 muita gente ora junto. Né? Vamos ter que fazer um 24/7. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Aleluia. Vamos ver como é que Deus vai fazer. Tá? Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nos dê a melhor estratégia, Pai, para esses dias. Conta conosco, Senhor Deus, nós estamos posicionados com a espada na mão e a tocha na outra.
Nós cremos, Pai, que nós somos a geração, Pai, do avivamento. Conta conosco, Senhor, para o que o Senhor precisar. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos os teus generais, Pai, os trabalhadores da última hora. Eu creio, Senhor, que grande é aquilo que o Senhor está por fazer na terra. Pai, nós consagramos essa live, as nossas vidas ao Senhor Jesus, e eu chamo agora o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Todo mundo votando 24/7. Eita. É forte, povo. É forte. Amém? Vai dar tudo certo. Hoje eu vou pensar como que eu vou fazer, mas hoje, né, quando terminou a oração, o Espírito Santo começou a dizer assim pra mim: você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se posicionar. Não é só orar na madrugada, muda a estratégia. Aí eu falei: meu Deus, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Porque na verdade, eu não tenho aqui minha agenda. Ontem eu passei a manhã toda organizando minhas demandas, minhas agendas. E tinha colocado o 24% um pouquinho pra frente. Mas talvez nós vamos pôr um pouquinho pra trás, tá? Então, eu vou ver como nós vamos fazer. Mas provavelmente vai ser agora, tá? Vai dar certo. No nome de Jesus. Mas eu preciso que vocês se comprometam a estar orando o máximo que vocês puderem. Certo? O máximo. O máximo. E aí eu vou fazer uma pauta para quando você for orar com gente ou tirar o seu tempo de oração, você orar. Gente, oração 24/7 é 7 dias. Certo? Mas é muito sério. É muito sério esse período de carnaval. Apocalipse 11. Abra comigo, fazendo favor. Vamos lá. Apocalipse 11. Vocês viram que eu mandei bem bonitinho pra você? Lá no grupo do seminário, ó. Eu coloquei lá João, né? Quando tá medindo o templo, na primeira foto. As duas testemunhas. A morte das duas testemunhas. As duas testemunhas ressuscitando. Aqui já é a sétima trombeta, né? A cidade do Senhor sendo estabelecida. Ficou bem bonitinho esse resumo. Tô fazendo com muito carinho pra vocês. Eu gasto 1h30, 2 horas fazendo esse resumo. É que eu já tenho material, né, da outra. De outra. Tá, vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 11. Antes eu quero ler o dicionário de Apocalipse 11 pra você, tá? Em Apocalipse 11 vai falar cana de medir ou vara de medir, simboliza avaliação, proteção e juízo. Templo de Deus pode representar um templo literal em Jerusalém ou o povo de Deus. Altar é o lugar de adoração, sacrifício. Pátio exterior é o espaço entre os gentios, indicando um tempo de dominação estrangeira. Gentios pisando na cidade santa representa a perseguição e o domínio sobre Jerusalém por 42 meses, 3 anos e meio, tá? Então, os gentios pisando a cidade santa representa a perseguição e o domínio sobre Jerusalém por 42 meses. Duas testemunhas, profetas com autoridade, para anunciar o juízo durante a grande tribulação, tá? Quem que você acredita que sejam as duas testemunhas? Coloca aí pra mim. Vestes de pano de saco simboliza que é um chamado ao arrependimento e lamentação. Oliveiras e candeiros representam unção, iluminação e poder de Deus fluindo através deles, tá? Poder para fechar o céu e enviar pragas, demonstração sobrenaturais, tá? Para provar sua missão profética. Eu acredito em 3 hipóteses. Ou Enoque, ou Elias, ou Moisés. Eu acredito em 3 hipóteses. Ou Enoque, ou Elias, ou Moisés. Tá? Pode ser. Pode ser Enoque e Elias, porque eles não morreram. Moisés morreu. Mas aí o anjo brigou pelo corpo de Moisés. Mas os únicos 2 que não morreram, Enoque e Elias. Mas a gente não sabe, não tem certeza de nada, né? Corpos deixa eu ver aqui. A besta
que sobe do abismo, figura do anticristo, que matará após o seu testemunho ser concluído. Corpos expostos na rua, o desprezo e rejeição da verdade por parte da humanidade, celebração da morte das testemunhas, o mundo comemora sua morte com um alívio do juízo. Ressurreição e ascensão ao céu, demonstração do poder e vitória de Deus sobre o mal. Grande terremoto e morte de 7.000 pessoas, juízo imediato após a ressurreição das testemunhas. Sétima trombeta marca o início do reinado absoluto de Deus sobre a terra. Tá? Então, quando chega na sétima trombeta, marca o início do reinado de Deus sobre a terra, ok? Grandes vozes no céu declaram o governo do mundo agora pertence ao Senhor. 24 anciões representam os líderes, né? A gente já sabe. O templo no céu se abre, a revelação da glória de Deus presente. A arca da aliança aparece, simboliza o cumprimento das promessas e a fidelidade de Deus. Os relâmpagos, as vozes, os trovões, o terremoto, o granizo, os sinais da manifestação de Deus. Só para vocês entenderem, para a gente ler tranquilo, tá? Certo? Então pega aí Apocalipse 11. As duas testemunhas. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar e encontre o número de adoradores, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade às minhas duas testemunhas e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor e de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá os seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhe fazer mal. Então, todo mundo que tentar fazer mal para as duas testemunhas vai morrer. Elas têm o poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuramente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão trocando presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantaram enchendo de terror os que viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sobre o olhar de seus inimigos. Nenhum momento houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram e as que restam ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. A 7ª trombeta traz o terceiro terror. O 7º anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus,
ó Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira, o tempo de jurar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causam destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca e a sua aliança, e houve relâmpagos, estrondos e trovões, e terremoto, e uma grande tempestade de granizo, ok? Tá? Sim, gente, nós vamos ver Nós não, né? Porque eu acredito que nós vamos ter, eu acredito, tá? Antes da gente ler aqui o resumo, tá? Antes da gente ir pro resumo, deixa eu trazer uma visão, algo que eu tenho refletido muito, tá? Você sabe que um projeto do anticristo é unificar uma só religião, certo? Para unificar uma só religião, trazer uma só visão, unificar todo mundo. Só que a gente sabe que tem muitos países que são politeístas, como a Índia é um país politeísta, né? Muitos lugares, né, são politeístas, certo? Então, hoje, a religião que governa é o cristianismo, é o primeiro. Depois nós temos o Islã. E eu tava pensando, pro Islã, que é a segunda maior religião, se tornar maior, a gente tem que vazar daqui. Porque o evangelismo só cresce a cada dia. Tá certo, mas aí o apóstolo sim, mas tá. Mas isso acontece uma perseguição tão massiva contra os cristãos, ao ponto deles, se eles não negar Jesus, se eles negar Jesus, só assim eles vão poder comer, vão poder comprar. Então assim, eu falei assim, pois é, mas para unificar uma só religião, porque nós somos a gente é monoteísta, acredita num Deus. O Islã é politeísta. Então, o que acontece? Para isso acontecer, né, Deus vai ter que tirar a gente da terra. Os profetas, os pastores, os evangelistas, quem está de verdade fazendo a obra. Então, eu estava ontem, né, num raciocínio aqui, né? Por isso, assim, eu respeito você que é meso-tribulacionista ou pós, mas eu acredito que para muita coisa acontecer, o Senhor tem que tirar o povo dele da terra. O povo dele que ora, o povo dele que é sentinela de oração, o povo dele que evangeliza, os cristãos que de verdade estão cumprindo o ID. E eu estava ontem encafifada, pensando. Falei, mas para o anticristo tornar uma só religião, tem que tirar o povo dele da terra. Deus tem que tirar o povo dele da terra, porque é o povo que evangeliza, é o povo que... é os missionários. Porque, queridos, querendo ou não, o cristianismo só cresce. Nós, cada dia mais, estamos entrando e o cristianismo só cresce. Então, para que o Islã, que hoje é a segunda maior, venha, ou eles vão ter que fazer uma só religião. Então, assim, eu tava bem encafifada ontem. Então, por isso que eu falo, cuida. Se você acredita, se você é meso, cuida, porque se for pré, eu quero só estar pronta. Amém? Então, assim, é igual eu falo pra você. Queridos, mexer com religião é algo muito sério. Ninguém quer trocar sua religião. Ninguém quer mexer. Então, para unificar todas as religiões, tem que partir da maior. Nós somos, né, cristãos. Nós somos hoje a maior. E temos alcançado, e temos ganhado território. Só que a segunda maior é o Islã. Certo? Então, pensa nisso daí. Certo? Pode me tirar, papai, eu não quero estar aqui mesmo. Tá, então vai no seu resuminho lá, que eu mandei pra você lá no grupo do seminário, tá? Vai lá. Então vamos lá. João mede o templo e o altar, tá? Então aqui, eu vou fazer assim, eu vou fazer um resuminho e significado. João recebe uma cana para medir o templo de Deus e o altar dos que adoram ele.
Mas ele é proibido de medir a parte de fora do exterior, pois foi entregue aos gentios. Os gentios irão pisar na cidade santa de Jerusalém por 42 meses e 3 anos e meio. Então aqui, a parte de dentro do templo, né, foi reservada para o primeiro povo dele, tá? Eu acredito que para Israel. E a parte de fora do templo, para os gentios, certo? Significado: medir algo na Bíblia significa avaliar e proteger. O templo pode representar um tempo literal reconstruindo em Jerusalém ou simbolizar o povo de Deus. Os gentios pisando na cidade sugere um tempo de dominação estrangeira e perseguição aos fiéis, tá? Agora vamos aqui nas duas testemunhas. O ministério das duas testemunhas. Duas testemunhas são enviadas para profetizar 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de roupas de lamento ou de saco. Elas são chamadas de 2 oliveiras e 2 candelabros diante de Deus. Possuem, ou seja, tem muita unção, tá? Possuem poder para fechar o céu e impedir chuva, transformar águas e ferir a terra com pragas. As duas testemunhas podem ser Moisés e Elias, Enoque e Elias, ou apenas 2 figuras proféticas futuras. O poder delas lembra os milagres de Elias, tá? De Moisés, certo? Então, assim, vamos lá. 2 testemunhas. As minhas hipóteses são essas. Ou é Enoque, ou é Elias, ou é Moisés. Mas no Monte da Transfiguração, quem que aparece no Monte da Transfiguração e Pedro contempla, né, ali com os discípulos, eles contemplam ali no Monte da... Jesus está ali e no Monte da Transfiguração aparecem 2 personagens. Quem são eles? Então a gente também pode pensar que tá? Não aparece ali Elias e Moisés? Então pode ser. Porque Elias e Moisés vai ser visto por Jesus. Então pode ser ali uma pista, tá? Essas 2 testemunhas, elas vão voltar. Pode ser Elias e Enoque. Por quê? A hipótese de Elias e Enoque, porque eles não morreram. Moisés morreu, mas Deus pediu para o anjo tomar o corpo de Moisés, tá? Então eu não sei onde Deus, porque ninguém encontrou o corpo de Moisés, certo? Agora vamos na morte das 2 testemunhas. Após concluir o seu testemunho, a besta que sobe do abismo os mata. Os mata. A besta, né? Que sobe do abismo os mata. Seus corpos ficaram expostos na cidade de Jerusalém por 3 dias e meio, né? O mundo celebra a morte delas, trocando presentes e festejando. Então imagina, queridos, a perversidade do povo. Eles estavam ali anunciando a verdade, eles estavam ali pregando. E o povo comemora ao ponto de trocar presente, porque estavam sendo atormentados pelos profetas. Isso mostra a rejeição da humanidade, a verdade de Deus. A besta aqui pode ser o anticristo, que mata para consolidar o seu domínio. O povo comemora porque as testemunhas eram um incômodo para o sistema mundial. Nessa fase aqui, eu acredito que já tem um sistema, eu acredito que é em Israel. Porque fala que foi onde o Senhor foi sacrificado, né? Eu acredito aqui que nessa fase das 2 testemunhas, presta atenção, na fase das 2 testemunhas, já tem um governo único, já está acontecendo tudo isso, aqui nas 2 testemunhas. Eu acredito que tudo já está em andamento, tá? Certo? Eu acredito que, porque olha, as 2 testemunhas estavam frustrando, né? Aqui, ó, no significado, elas estavam incomodando um novo projeto, né? Mundial. A ressurreição e a ascensão das testemunhas. Após 3 dias e meio, Deus as ressuscita e elas sobem ao céu diante de todos. Nesse momento, há um grande terremoto, atinge a cidade, destruindo um 10º
dela. 7.000 pessoas morrem no terreno e muitos sobreviventes ficam aterrorizados, reconhecendo o poder de Deus. Significado: a ressurreição das testemunhas comprova que Deus tem a última palavra e o terremoto pode ser literal ou representar uma mudança espiritual drástica. É que assim, muita coisa é profética, pode ter um contexto espiritual e muita coisa pode ser literal, tá? Então aqui no significado há duas hipóteses. Ou pode ser um terremoto. Eu acredito, queridos, que Deus vai rachar a terra mesmo, tá? E também vai trazer uma transformação no âmbito espiritual. A 7ª trombeta, anúncio do reino. Quando o 7º anjo toca a trombeta, grandes vozes. Lembra que tem as taças ainda. Nós falamos de 7 selos, estamos falando de 7 trombetas, mas ainda tem taça. E só vai piorando. Quando o 7º anjo toca a trombeta, grandes vozes no céu anunciam que o reino de Deus chegou. Os 24 anciões adoram a Deus, agradecendo porque Ele começou a reinar e está trazendo juízo sobre os ímpios. O templo de Deus no céu se abre e a arca da aliança aparece. Relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e uma grande tempestade de granizo acontecem na terra. Significado: essa trombeta marca o início do governo absoluto de Deus sobre a terra. A aparição da Arca da Aliança pode simbolizar o cumprimento final das promessas de Deus e o grande terremoto e granizo mostrando o juízo que está chegando, para finalizar os eventos da tribulação. Então aqui nós estamos ainda na tribulação, tá, meus queridos? Ok, então nós finalizamos aqui o capítulo 11 e eu quero trazer aqui algumas coisas para você, tá? Eu vou trazer para você a minha visão que eu tenho, certo? Você pode concordar comigo ou não e a gente tem que aprender a respeitar uns aos outros. E eu quero aqui entrar com vocês agora num debate santo, com respeito, porque ontem nós estávamos, eu e o apóstolo, estávamos nesse debate aí, questionando, tá? A questão de quando a gente, vai para a glória, o que acontece, tá? Então, eu acredito, assim, vou falar como que eu acredito, tá? Eu acredito que Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, tá? Jesus é o primeiro. Eu acredito, certo? Porque antes, Deus não deixou Elias morrer e também não deixou Enoque morrer, tá? Certo? Mas Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos, tomar a chave do inferno. Jesus é a primícia, certo? Ok, ponto. Até aí, eu acredito que havia um sistema de morreu e um protocolo. Vão dormir esperando o juízo final. Acredito nisso, tá? Os que dormem. Então, eu acredito que há um povo que até a hora que Jesus morreu e ressuscitou, quem morreu e pertence a Deus, ou não sei como vai ser, dorme esperando, sei lá, um julgamento, tá? Eu acredito nisso, ok? Depois que Jesus veio, eu acredito que o protocolo mudou. E agora há uma antessala do céu, que é o paraíso, aonde Lázaro foi recebido no seio de Abraão, certo? Jesus não ia contar uma parábola, tá? Jesus não ia contar uma parábola baseada numa mentira, tá? Jesus contou só parábolas baseado nas verdades e nos princípios do reino do céu e de tudo o que é. Jesus é a verdade. Então, quando Jesus conta a parábola de Lázaro, o rico está no inferno e Lázaro está no paraíso, no seio de Abraão. E aí o rico vai falar assim: Abraão, pede para Lázaro molhar a mão e colocar um pouco aqui na minha boca, eu tenho muita sede. Aí Abraão vai dizer: olha, ninguém que está aqui passa para lá e ninguém que está lá passa para cá. Então manda alguém lá avisar minha família. E aí Abraão
Abraão vai falar, mas ninguém que está aqui volta, porque lá tem os profetas, tá? Lá tem as testemunhas de Deus para evangelizar. E também a gente tem Jesus quando está sendo crucificado e há um ladrão ali, há duas pessoas sendo crucificadas com Jesus, e um dos ladrões reconhece Jesus e fala, olha, quando você estiver lá no seu reino, intercede por mim, lembra de mim. E aí Jesus vai falar assim, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Então Jesus, ele inaugura essa antessala do céu, que eu acredito que quem está em Cristo, queridos, vai já desfrutar. Antessala do céu. Eu acredito que é o jardim de Deus, onde é o seio de Abraão, tá? Todos estão ali desfrutando, esperando o juízo final. Mas nós que vamos estar ali nessa antessala do céu, vamos estar esperando o juízo dos galardões, conforme as nossas obras aqui na terra. E não para saber se vamos ser salvos ou não, porque nós já estamos na glória, tá? Nós já estamos na glória, certo? É isso que eu creio, essa é a minha visão, tá? E aí ontem o nosso debate era, vamos ter memória ou não vamos ter memória? E aí eu trouxe a pauta. Não faria sentido nós perdermos a nossa memória? Eu acredito que nós não vamos ter saudade de familiares, nós não vamos ter dor, nós não vamos chorar, porque, gente, a gente pode experimentar um fragmento da glória de Deus, e aí a gente deseja, Senhor, eu quero ficar com o Senhor, eu quero... Então, quando a gente entra num Shabá, numa unção, a gente só quer ficar ali com Ele, porque a gente experimenta um pouco mais dele. Então, imagina quando nós estivermos lá. Então, o que eu penso? Não faria sentido nós perdermos a nossa memória da consciência do que nós vivemos aqui, porque senão tudo que eu construí aqui para Jesus vai ser apagado. Tudo que eu fiz por Jesus, tudo que eu passei por Jesus vai ser apagado. Se Lázaro tinha consciência e o rico e Lázaro, Jesus contou essa parábola, ninguém sabe se isso é uma história verídica realmente, ou Jesus trouxe ou Jesus trouxe um fato. Mas o que eu creio? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então eu creio que nós vamos ter um corpo glorificado, uma nova mentalidade. Mas Deus vai nos julgar, Deus vai ter um julgamento para os galardões. E os galardões, queridos, é conforme o que você fez aqui na terra, o que você evangelizou, ou você acha que Jesus, Deus, ele é comunista, vai pôr todo mundo igual? Não, queridos. Deus, ele vai colocar uma coroa naqueles que perseveraram. E vai ter menos galardão, vai ter a salvação, mas vai ter um galardão muito inferior à pessoa que só viveu aqui para ela. Então, aquela pessoa que se deu a Cristo, que se entregou a Cristo, que viveu uma vida para Jesus, que foi diferenciado, que pregou, que evangelizou, aquele que deu sua vida, esses vão ter um galardão. Então, vai ter um julgamento para distribuição dos galardões, aonde as nossas obras vão ser passadas no fogo. Então vamos lá, as nossas obras vão ser passadas no fogo. Jesus vai avaliar o que ficou em pé, o que não ficou em pé. Porque a gente sabe que a gente evangeliza para muitas pessoas, mas muita gente não fica, não vai, certo? Então vai passar as nossas obras no fogo. Mas ali, eu creio, tá? Que Deus vai estar medindo os nossos feitos, as nossas obras, tá? Então eu creio, Larissa, que hoje, depois de Cristo, quem morre já está na glória, ali, nesse lugar, no seio de Abraão, desfrutando, esperando o grande juízo final, para nós tomarmos a Jerusalém, a nova Jerusalém, para nós irmos viver, tabernacular com Deus, certo? É o que eu creio, certo? É o que eu creio. Então, porque não faz sentido a gente perder a memória. Jesus diz assim, que lá ninguém se casa e ninguém se dá e não se dará casamento lá, porque lá nós seremos todos irmãos, como anjos. Ou seja, nós não vamos ter, queridos, essas necessidades. É que a gente, às vezes, fica achando que a gente vai ter essas necessidades. Não, a gente não vai ter essas necessidades. A gente só vai ficar, queridos, adorando o Senhor. Eu acredito que a gente vai lembrar quem era da nossa família, como que era, mas lá nós seremos uma só família. Vamos adorar Deus em unidade,
tá? Então nós estávamos nesse debate, vai ter memória, não vai ter memória, como que vai ser? Então eu creio, de todo meu coração, que vai ser dessa forma, porque não faria sentido, tá? Os galardões, eu acredito que vai ser distribuído pelo Senhor Jesus, tá? Porque foi através do nome dele que você adquiriu galardões. Não tem aqueles jargões que o pessoal fala, e você ganhou uma pedrinha na sua coroa. Então, olha, essa alma aqui é uma pedrinha na sua coroa. Queridos, tudo que você faz aqui na terra vai ter um galardão. Vai ter uma recompensa. Toda perseguição, tudo que... Por quê, queridos? Nosso Deus, ele não é comunista. Não é a mesma medida para todos. Porque senão não faz sentido. Porque se fosse assim, por que eu vou me importar com alma se... Você tá entendendo? Não, Jesus, ele vai nos recompensar. E ele fala para nós buscarmos o tesouro no céu. E que tesouro é esse? Não acumuleis tesouro na terra, mas é para acumular tesouro no céu. Como é que acumula tesouro no céu? Executando o ID do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Jesus disse que tem como acumular tesouro no céu. E como que é esse tesouro no céu? É os galardões. Ninguém é salvo por isso. Eu preciso advertir vocês. Salvação não é por galardões. Salvação, ela é gratuita, é um dom de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que se você tiver uma vida diferenciada, você vai receber uma honra e um mérito diferente, tá? Almas vale mais, uma alma vale mais que o mundo inteiro, tá? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, quando você ganha uma alma para Jesus, é uma pedrinha na sua coroa, mas não é na sua coroa aqui na terra, é a sua coroa lá no céu. Porque todos nós somos príncipes, princesas, filhos do Deus Altíssimo, amém? Lembra ontem eu confrontei vocês, eu falei assim, gente, vai, prega o evangelho, façam as coisas, tá? E eu quero que vocês continuem posicionados. E ontem eu estava refletindo, há muitos rumores, e eu tenho uma suspeita profética. Eu vejo o número 27 toda hora, eu tenho algo com o ano de 2027. Jesus pediu para mim trabalhar para Ele Jesus pediu para mim durante 3 anos ser mais que obstinada, trabalhar para Ele incansavelmente. Então eu sei que Deus está nos preparando para esses... Então, lembra que eu falei para vocês que o meu propósito com Deus de continuar a fazer oração da madrugada e fazer tudo isso é 3 anos. E depois eu ia dar uma desacelerada, podendo colocar pessoas no meu lugar, porque é muito cansativo. Isso acaba em 2026, setembro. Depois de 3 meses, entramos em 2027, tá? Eu, Larissa, dentro do profético, desconfio que alguma coisa acontece nesse tempo, tá? Alguma coisa acontece, certo? Alguma coisa acontece. Então, eu quero que vocês, de verdade, levantem a espada de vocês. Não se vendam. Nesse tempo, aprendam a discernir as batalhas. Hoje é um culto só para membro. Hoje é um culto na Global, mas é só para membro. Hoje eu vou ministrar sobre chaves para entender as estratégias, né, de batalha espiritual. Não mordam a isca de Satanás. Se vocês oram, se vocês jejuam, não mordam a isca de Satanás. Tudo, queridos, tem algo ali, o diabo tentando tirar você do eixo, tá? Então, de verdade, eu creio de todo o meu coração. Nesses próximos dias, se posicione, porque quem cair, Deus falou pra mim, quem cair vai ser muito difícil levantar. Quem se afastar vai ser muito difícil voltar pro eixo, porque a opressão espiritual tá cada dia mais. E, por exemplo, você hoje tá nesse lugar de buscar o Senhor. Vou fazer uma pergunta pra você. Hoje você tá acordando de madrugada, tá aqui, tá buscando o Senhor, tem uma vida com Deus, certo? Mas quanto tempo você ficou numa igreja sem viver o que você tá vivendo hoje? Quanto tempo você ficou ali e não conseguiu encontrar Cristo nessa profundidade?
Talvez você ficou muitos anos, como eu fiquei, certo? E quantos, queridos, ainda estão lá dessa forma? Frios, dizendo que conhece Jesus, mas não conhece. Dizendo que são cheios do Espírito Santo, mas não são. E você talvez hoje, você está vivo de verdade. Você fala, meu Deus, era morto. Eu estava lá dentro da igreja, mas eu era morto. Hoje eu estou vivo. Hoje eu estou vivo. Eu não posso ver nada, a presença de Deus vem, eu dou rajada de língua, eu começo a profetizar. Queridos, então é lindo Jesus te visitando, te encontrando, te pegando. Você está ali, você começa a dar rajada de língua, começa a escutar um louvor. Amém? Quanto tempo foi perdido? Quanto tempo foi perdido? Agora, me fala, quanto tempo custou? Ou como foi para você entrar onde você está hoje? Custou também, teve um processo. E você só entrou nesse lugar chamado avivamento individual porque você se submeteu, porque talvez você estava passando por uma circunstância difícil. Talvez você estava passando por algo que aos seus olhos não tinha solução. E o único jeito era se apegar em Deus. E nesse emaranhado, o Espírito Santo te achou, mas você se submeteu e decidiu mergulhar. E nesse processo o Espírito Santo começou a trabalhar em você, começou a te lapidar, começou a te transformar. Olha, que foi muito choro. Queridos, para mim foi muito choro. Para mim foi muito difícil. Mas eu fui radical, eu falei, Senhor, eu quero ser transformada pela Tua presença. Eu já tentei de tudo, eu já tentei livro de autoajuda, eu já tentei de tudo, nada me... Querido, só Jesus transforma alguém. Olha, vim no amor, mas é muito difícil vir no amor. Você sabe por que é muito difícil vir no amor? Porque é muito difícil achar uma igreja que vive os sinais e as maravilhas e a glória de Deus e você... Porque aí dá pra vir no amor, você se apaixona por aquilo, você fala, eu quero viver isso aqui. Mas geralmente, queridos, as pessoas que encontram Cristo é no secreto, é no quartinho. É elas com Deus buscando alimento de tudo que é lado para poder se avivar. Se nós fôssemos criados numa igreja de sinais, de maravilhas, onde o Espírito Santo tem toda a autoridade, muita gente ia vir por amor. E um dia eu falei, Jesus, por que eu não me apaixonei pelo Senhor antes? Porque eu era de uma igreja fria. Porque era de uma igreja, queridos, de doutrina. E eu acredito que tem muita gente lá, amém. Mas eu estou falando de se apaixonar, de dar sua vida em prol do Messias e falar, Jesus, eis-me aqui, eu te amo, eu sou apaixonada, eu quero só viver esse evangelho. Você sabe onde eu encontrei Jesus? Não foi numa igreja, foi no quarto de oração. Foi face a face com Deus. Não foi no meio religioso, foi no secreto, que o Espírito Santo me lavou, me curou. Então, quantas pessoas querem, mas a carne fala tão alto que não estão dispostas. Mas quando nós mergulhamos no avivamento, nós carregamos esse óleo. E quando nós ministramos a palavra de Deus com sinais, com maravilhas, as pessoas desejam isso. Queridos, pregar com unção faz toda a diferença. Se vir um pregador e pregar ali e não tiver unção, é uma palavra bonita. Jesus pode falar com você, mas quando é uma palavra que carrega unção, a unção é o poder, a glória, a manifestação de Deus. Essa unção, ela abre a tua alma, ela abre o teu espírito para você receber. Quando uma pessoa ministra com unção, essa palavra estará entrando no seu espírito. Mas quando uma pessoa ministra às vezes sem unção, às vezes há paredes, fortalezas que o diabo construiu e a pessoa não consegue receber na revelação o que Deus está querendo falar. Então o seu processo foi difícil, conserva ele. Porque quem cair, queridos, quem sair da presença vai ser muito difícil se levantar. Então eu quero que você se posicione, continue orando, ore pela sua família. Jesus está às portas. Posso falar quando vai ser? Não sei. Mas eu sei que isso não sai da minha cabeça. Eu penso nisso o dia inteiro, o tempo todo. Esses dias eu falei, Deus, é difícil viver para uma vida como se fosse sempre seguir um ritmo normal.
Mas também viver como se o Apocalipse fosse... Apocalipse não, mas como se o Senhor fosse nos arrebatar, sei lá, logo ali, o ano que vem. É muito difícil viver assim, mas nós precisamos andar assim, porque andar assim é em vigília. Faz o que você tem que fazer no quesito curso normal da vida, mas também no âmbito espiritual, viva como se Jesus fosse te buscar, te arrebatar na próxima madrugada. Evangelize como se Jesus estivesse voltando amanhã. Faça, porque quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar com a mão no arado. Ele quer nos encontrar com a mão no arado. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então isso é extremamente importante, ok? Glória a Jesus. Amém. Certo? Gente, era essa a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje, ok? Quero que vocês voltem para o lugar de oração, você que está meio preguiçoso, tá? Reforça o seu jejum. A gente só vence pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem a mente perturbada, você que tem uma alma muito ferida, você só vai vencer isso no jejum, meu amigo. Minha irmã, só no jejum. É só jejum que quebra as fortalezas que Satanás constrói dentro do ser humano. É só Jesus. É só Jesus. Primeiro nível de batalha é contra o seu pensamento e as suas emoções. Mas quando você está posicionado, o diabo não consegue mais tocar aí. Aí ele começa a usar alguém contra você. Circunstâncias contra você. Aí é outro nível de discernimento que você tem que ter para entender. Então, vamos andar em santificação para aumentar o discernimento espiritual, para a gente discernir tudo o que está acontecendo. Amém? Glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Um dia abençoado para você, tá? Nossa, semana tem muita coisa para fazer, muita coisa para ajeitar. Amo muito cada um de vocês. Estejam em oração. Eu vou ver, se você não tá me seguindo no novo Instagram aqui embaixo, segue que amanhã, a partir de amanhã, a live é por lá, ok? Outra coisa, nós estamos planificando para ver como que vamos fazer. Se vamos fazer um relógio de oração para orar contra o carnaval. Orar contra o carnaval, contra os demônios, tá? Ou se nós vamos fazer um 24/7. Eu vou estudar a possibilidade de como fazer e aviso vocês, amém? Beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente.